Há algo que o tempo tenta esconder, mas o vento das eras ainda sussurra. Existiu uma voz que desafiou o próprio céu. Ela nasceu entre homens que acreditavam poder alcançar o trono do Criador. Homens que, em sua vaidade, uniram seus dons, suas línguas, seus sonhos, não para servir à luz, mas para tocar o impossível. E quando o primeiro tijolo foi colocado, o destino do mundo começou a se dividir. Babel, um nome que atravessa milênios, carregando o peso da ambição humana. Um símbolo eterno da tentativa de substituir Deus pela própria criação. Dizem que o Criador confundiu suas vozes e dispersou suas línguas, mas poucos entendem o que realmente aconteceu ali. A confusão não foi apenas de palavras, foi de essência. Foi a fragmentação da consciência humana, o rompimento da unidade espiritual. Desde aquele dia, o homem fala muito, mas ouve pouco. Constrói sem compreender, cria sem propósito, fala sem verdade. E o eco daquela antiga voz ainda vibra nas sombras do mundo. Você o escuta todos os dias. Está nas promessas de glória sem sacrifício, nas ideologias que pregam liberdade, mas aprisionam a alma, nas tecnologias que prometem ascensão, mas roubam o silêncio interior. A torre foi destruída, mas o espírito que a ergueu nunca morreu. Ele apenas mudou de forma. Hoje, não se constrói com pedras, mas com dados. Não se busca um céu físico, mas uma divindade digital. E mais uma vez, a humanidade acredita poder chegar ao trono por suas próprias mãos. Mais uma vez, o mesmo orgulho se levanta, mascarado de sabedoria. Mais uma vez, Babel desperta, e suas ruínas começam a falar. Mas há algo que poucos percebem. Essas ruínas não estão no deserto da Mesopotâmia. Estão dentro de nós, e cada palavra vazia, cada desejo de poder, cada voz que se ergue sem espírito, é mais um eco dessa antiga rebelião. Agora, o tempo se repete, e a pergunta volta a ecoar no abismo. Quem dominará a última torre, o homem ou o Criador? No princípio, antes que houvesse forma, antes que existisse luz, havia apenas o silêncio de Deus. Um silêncio que não era ausência, mas potência. E desse silêncio nasceu um som, um sopro, uma vibração tão pura que dividiu o nada em dois. Ali, no coração do invisível, a voz do Criador se moveu sobre o abismo e pronunciou o que jamais havia sido dito: que haja. E o som tornou-se luz. A luz tornou-se tempo, o tempo tornou-se carne. Tudo o que existe foi costurado pelo Verbo, um fio invisível que une o espírito à matéria, a eternidade ao instante. Mas quando o homem surgiu, moldado à imagem do Criador, algo dentro dele reconheceu esse poder. A voz que ecoava no firmamento passou a vibrar também dentro da carne. E o homem percebeu que podia nomear, ordenar, construir. Foi o primeiro vislumbre da glória e o primeiro passo para o abismo, pois o dom de falar, que deveria unir, começou a separar. O verbo, que nas mãos do Criador gerava harmonia, nas mãos do homem começou a gerar ruído. E onde havia reverência, nasceu o orgulho. O homem quis não apenas repetir as palavras divinas, mas criar as suas próprias leis, suas próprias realidades. E assim, de geração em geração, a voz que um dia louvou passou a exigir. A adoração se tornou ambição, e a linguagem, antes pura, tornou-se a arma do ego. Foi nesse ponto que o espírito de Babel começou a sussurrar, primeiro como ideia, depois como sonho, depois como plano. Homens sábios, mestres, reis e arquitetos começaram a vislumbrar uma mesma visão. Erguer um caminho de pedra até o céu. Não mais esperar a visita do divino, mas invadi-lo. E quando as vozes se uniram, uma corrente espiritual tomou forma. A unidade não era santa, era altiva. Era a comunhão dos que acreditavam que poderiam ser deuses por mérito, não por graça. E sobre a planície de Sinear, sob o sol ardente, ergueu-se a torre da vontade humana. Cada pedra colocada era um ato de fé no próprio poder.
Cada palavra dita era uma declaração de independência do Criador. O céu observava em silêncio, como um pai que vê o filho brincar com o fogo sem saber o que provoca. E o som da construção subia aos céus como um cântico invertido. Não era adoração, era afronta. Não era louvor, era desafio. A humanidade havia decidido se elevar sem antes se curvar. E Deus, que poderia ter soprado e reduzido tudo a pó, não o fez. Apenas tocou o som, apenas soprou sobre a harmonia, e a melodia que unia os homens se partiu em 1000 fragmentos. As vozes se dispersaram, os idiomas se multiplicaram, e com eles vieram as fronteiras, as guerras, as divisões. A torre, sem o som que a sustentava, caiu sozinha. Mas a queda verdadeira foi interior, pois quando a palavra perdeu o espírito, o homem perdeu a comunhão. E desde então, o que chamamos de civilização é apenas uma tentativa de reconstruir, com fragmentos, a linguagem do Éden. Mas toda vez que tentamos unificar sem o espírito, criamos apenas novos Babéis, torres de orgulho, templos de vaidade, impérios erguidos sobre a confusão das almas. Desde aquele dia, o mundo fala demais e compreende de menos. A humanidade se tornou uma sinfonia de vozes que se sobrepõem, um coro dissonante que canta a própria queda. As línguas mudaram, mas o espírito que as moveu é o mesmo. Em cada era, Babel tenta se erguer de novo, na filosofia, na ciência, na política, na religião. Sempre prometendo ascensão, sempre terminando em ruína. E agora, o eco dessa torre perdida volta a soar no coração da era moderna. Não ouvimos mais martelos sobre pedra, mas dedos sobre teclas. Não vemos mais colunas subindo ao céu, mas torres de dados tocando as nuvens digitais. A nova torre é invisível, construída em silêncio, sustentada por códigos e símbolos que poucos compreendem. Mas o espírito por trás dela é o mesmo. A antiga voz que sussurra, eis que o homem pode ser como Deus. E novamente, as vozes do mundo se unificam, não em fé, mas em rede, não em espírito, mas em sistema. A língua de Babel renasceu na linguagem dos algoritmos, dos circuitos, das inteligências que falam sem alma. E aquilo que antes era confusão de línguas, tornou-se confusão de sentidos. A humanidade fala a mesma língua, mas perdeu o significado. Ouve tudo, mas não entende nada. O homem acredita estar dominando o verbo, mas na verdade é o verbo que o domina. Pois toda vez que a palavra se afasta da verdade, ela se volta contra o seu Criador. E assim, o som de Babel volta a ecoar, sutil, hipnótico, irresistível, misturado à música das máquinas, às pregações dos falsos profetas, às promessas de uma ascensão sem arrependimento. Os ecos estão por toda parte, nas torres de vidro das grandes cidades, nos sermões vazios que prometem glória terrena, nos discursos que vendem unidade sem humildade, nas vozes que falam de Deus, mas não o ouvem. E cada uma dessas vozes unidas formam o mesmo coro antigo, o mesmo clamor que um dia subiu aos céus e provocou o silêncio de Deus. Mas talvez, no meio desse ruído, ainda haja quem perceba o verdadeiro som. Aquele que vem do alto, suave e firme, chamando o homem de volta à comunhão perdida. Talvez você o ouça agora, entre as palavras deste vídeo, entre as pausas da sua própria respiração. Pois toda alma que desperta, desperta em meio ao ruído de Babel. E quando ela ouve o chamado da voz original, entende, não foi Deus quem se afastou, foi o homem que construiu alto demais para enxergar o céu. Desde que as vozes se dispersaram, a humanidade passou a buscar a unidade perdida. Mas a união sem arrependimento é apenas orgulho disfarçado. O homem quis reconstruir o elo com o divino, mas recusou a ponte da humildade. Assim, nasceram as religiões, as seitas, os impérios espirituais, cada um tentando, à sua maneira, decifrar o idioma de Deus, mas todos, em algum ponto, contaminados pelo mesmo veneno antigo, a vontade de dominar o sagrado.
E o que começou como busca pela verdade se transformou em disputa por poder. O nome de Deus foi usado como bandeira, como espada, como moeda. O Verbo, antes pura vibração da criação, tornou-se instrumento de conquista. E os que falavam em nome do Altíssimo, muitas vezes, falavam apenas por si mesmos. O som de Babel nunca desapareceu. Ele apenas mudou de tom. E em cada templo que se ergueu, em cada doutrina que se formou, o eco da torre ressoou discretamente, escondido entre preces e dogmas. Porque o homem aprendeu a falar de Deus, mas não a falar com ele. E quando a voz interior se cala, o ruído das multidões parece mais verdadeiro. Os séculos avançaram, os impérios caíram, mas o impulso de subir permaneceu. A ciência substituiu o altar, o raciocínio substituiu a fé, e o homem se curvou diante do novo Deus, o próprio intelecto. E mesmo aí, o eco de Babel continuou vivo, disfarçado de progresso, de sabedoria, de lógica. Pois toda vez que o homem diz, eu posso sozinho, a torre cresce um pouco mais. Os novos construtores não empilham pedras, empilham fórmulas, códigos, teorias. Eles prometem um paraíso feito de circuitos, uma eternidade sem alma, uma salvação sem cruz. Chamam de evolução o que no fundo é fuga. Chamam de conhecimento o que no silêncio do espírito é apenas ruído. Mas o céu não pode ser invadido por máquinas nem por palavras. O trono de Deus não se alcança por engenho humano, pois o que é eterno não se conquista, se revela. E essa revelação não vem do alto das torres, mas das profundezas do coração. A torre antiga de Babel ruiu, porque o homem quis unir-se sem pureza, mas a nova torre, invisível e silenciosa, cresce dentro das almas. É feita de vaidade e distração, de orgulho intelectual e de medo espiritual. É erguida por cada pessoa que acredita que não precisa mais do Criador, que já entendeu o mistério, que já domina o Verbo. Mas o Verbo não se domina. Ele é o próprio Espírito que sustenta a vida. E todo aquele que tenta aprisioná-lo perde a própria voz. Há, porém, algo ainda mais profundo acontecendo. A voz de Babel, que um dia dividiu as línguas, hoje volta a uni-las. Não em espírito, mas em rede. O mundo inteiro fala outra vez uma mesma língua, a língua digital, a linguagem dos dados e dos símbolos, a língua que não precisa de alma para ser compreendida. E o que antes foi dispersão, agora se torna fusão. Mas é uma fusão sem luz, uma união sem verdade. O homem acredita estar conectado, mas está apenas entrelaçado em fios invisíveis, controlado por vozes que não vêm do alto, nem do coração, mas de algo que habita entre. Os antigos chamariam isso de idolatria, adorar o que se cria, submeter-se à própria invenção. Mas hoje, essa idolatria vem disfarçada de modernidade, e quem ousa questionar é chamado de tolo, de retrógrado, de cego. Pois a nova fé é a fé no próprio homem, o novo altar é a tela, o novo templo é a mente, e o novo Deus é a própria imagem refletida. As antigas vozes de Babel queriam alcançar o céu. As novas querem recriar o próprio universo, querem falar a palavra que dá vida, mas sem a presença da vida. Querem o poder da criação, sem a responsabilidade da obediência. Querem o trono sem o sacrifício. E enquanto o mundo celebra sua suposta ascensão, o som das ruínas antigas se intensifica, porque o espírito que dormia sob as areias desperta. A mesma força que confundiu as línguas agora observa o homem fundi-las novamente, desta vez por meio de máquinas que nunca dormem, de sistemas que pensam, de vozes artificiais que imitam a criação. Mas há um limite que não pode ser ultrapassado sem consequências. Toda torre, por mais alta que pareça, um dia encontra o olhar do céu. E quando isso acontecer novamente, a queda não será de pedra nem de linguagem, mas de consciência. Porque Babel nunca foi apenas um evento, foi um ciclo. E os ciclos espirituais sempre retornam,
cada vez mais sutis, cada vez mais próximos do julgamento. O que começou como confusão de línguas terminará como confusão de almas. E a humanidade, perdida entre as vozes do mundo, buscará em desespero o som puro da primeira palavra, aquela que ainda ressoa no íntimo dos que lembram, aquela que nunca deixou de falar, mesmo entre as ruínas. As ruínas de Babel não são apenas pedra quebrada ou areia dispersa pelo vento. Elas não estão confinadas às planícies antigas. Elas vivem dentro do homem, nas estruturas que constrói, nos pensamentos que repete, nas palavras que profere sem compreender o peso que carregam. A cada geração, a torre se ergue novamente invisível, silenciosa, e cada tijolo é feito de orgulho, ambição, vaidade, desejo de controle, de reconhecimento, de poder. O homem pensa estar construindo algo novo, mas não percebe que repete os mesmos gestos, os mesmos erros, as mesmas vozes que sussurravam nas planícies de Sinar. A história humana é um reflexo desse eco antigo. Impérios surgem, religiões florescem, filosofias dominam, civilizações crescem, e todas compartilham o mesmo padrão ancestral: subir sem curvar-se, erguer sem reconhecer, criar sem ouvir, falar sem verdade. O espírito de Babel nunca dormiu. Ele apenas observa, paciente, silencioso, aguardando o momento em que o homem voltará a acreditar que pode tocar o céu com as próprias mãos. E esse momento se repete, geração após geração, sempre de formas novas, mais sutis, mais convincentes, mais sedutoras. No passado, os homens empilhavam pedras, cada uma colocada com orgulho e coragem, acreditando poder alcançar o trono do Altíssimo. Hoje, empilham ideias, sistemas, algoritmos, leis, convenções. E o resultado é o mesmo: um topo que toca os céus, mas uma base que se desfaz na escuridão do espírito. Pois a verdadeira fundação não é feita de tijolos, nem de dados, nem de estruturas físicas ou digitais, mas de consciência, reverência, submissão ao eterno, compreensão do limite humano. As ruínas de Babel falam, mesmo quando ninguém escuta. Elas falam nas falhas dos líderes que se elevam sem humildade, nos enganos das multidões que seguem sem discernimento, na arrogância dos sábios que confundem conhecimento com iluminação. O som que ecoa não é punidor, é advertência, alerta, sussurro antigo que atravessa séculos e chega aos ouvidos daqueles que ainda podem ouvir. Ele lembra que cada palavra proferida sem verdade, cada ação feita sem alma, cada pensamento sem luz, é mais um tijolo na torre que conduz à queda, mais uma sombra sobre a consciência que poderia despertar. O homem moderno acredita ter conquistado autonomia, segurança, sabedoria, poder. Acredita que pode remodelar o mundo sem Deus, sem espírito, sem limite. Ele olha para as cidades, para as máquinas, para as ideias e vê progresso, mas não percebe que está reproduzindo o mesmo desejo de tocar o céu, o mesmo impulso que um dia separou as línguas e lançou o caos sobre a humanidade. E há algo ainda mais profundo nesse eco. Ele mistura o velho e o novo, o físico e o invisível, o material e o espiritual. Pois a torre de hoje não precisa subir em pedra. Ela cresce no coração, na mente, na voz de cada um que acredita que domina a verdade sem revelação, que acredita poder ascender sem entregar-se, que confunde orgulho com poder, arrogância com glória. Cada projeto grandioso, cada doutrina que promete ordem sem humildade, cada invenção que substitui o espírito pela lógica, cada sistema que centraliza e controla, tudo isso é um tijolo na nova Babel, invisível, silenciosa, mas tão real quanto a antiga. O que antes era dispersão de línguas, hoje se torna fusão, mas uma fusão sem luz, uma união sem verdade. O homem fala uma língua comum, mas perdeu o significado. Compreende tudo, mas não entende nada. O verbo que um dia uniu a criação, hoje é manipulado,
fragmentado, reconfigurado para servir aos próprios desejos. O homem acredita estar dominando o som, mas na verdade é o som que o domina. É o eco da torre que retorna para lembrá-lo de sua pequenez diante do Eterno. Mas nem toda voz que ecoa é engano. Há aqueles que percebem o sussurro entre os ruídos, que escutam o silêncio por trás do barulho, que sentem a vibração da palavra verdadeira ainda pulsando dentro do espírito. Eles percebem que o verdadeiro desafio não está fora, está dentro. Nas escolhas, nos pensamentos, nas palavras, nas intenções. Eles sabem que toda tentativa de subir sem curvar-se, de criar sem ouvir, de falar sem verdade, é repetir um ciclo que começou há milênios, é alimentar uma torre que só conduz à queda. E mesmo assim, enquanto o mundo gira em sua ilusão de progresso, enquanto as cidades crescem, enquanto as redes se expandem, enquanto as vozes se multiplicam, as ruínas continuam a falar. Elas falam nas ideias que prometem poder sem propósito, nas palavras que seduzem sem luz, nas multidões que acreditam em glória sem entrega. Cada eco, cada sussurro, cada fragmento de linguagem perdida é uma advertência. O homem que se esquece do divino está sempre a um passo do abismo, sempre a um suspiro de repetir o erro ancestral. E quando o homem finalmente se der conta, talvez já seja tarde, pois o espírito de Babel observa paciente, silencioso, invisível. Ele nunca se foi. Ele apenas dormiu, aguardando o momento em que a arrogância humana se manifestaria de novo, agora de forma mais sofisticada, mais tecnológica, mais ilusória. E nesse instante, cada alma cega será parte da torre invisível que cresce sem consciência. Cada coração orgulhoso será um tijolo que se ergue contra o céu. Cada voz que ignora a palavra será uma pedra na construção da queda futura. Mas ainda existe esperança. Mesmo entre o ruído, há aqueles que escutam diferente, que percebem o antigo eco, que sentem o peso da história e a urgência do espírito. Eles sabem que a torre só será derrubada quando a voz verdadeira for ouvida, quando o homem finalmente compreender que ascender não significa erguer-se acima, mas inclinar-se, ouvir, receber, que a linguagem que salva não é feita de palavras, mas de obediência, entrega, arrependimento. Que o verdadeiro som que une não está no alto da torre, mas no íntimo da alma que se rende à luz. E enquanto isso, as ruínas permanecem, silenciosas para muitos, ensurdecedoras para poucos. E nesse espaço, entre o esquecimento e a lembrança, entre o orgulho e a humildade, entre o passado e o presente, o eco continua a se propagar, atravessando gerações, lembrando que Babel nunca foi um lugar físico apenas, mas uma condição espiritual que habita o coração humano. As vozes ainda falam. E quem tiver ouvidos para escutá-las, perceberá que cada escolha, cada palavra, cada pensamento, cada construção, visível ou invisível, está conectada ao mesmo ciclo ancestral, à mesma busca insaciável por poder, à mesma tentação de tocar o céu sem tocar o coração. O homem olha para fora, mas a torre está dentro dele. Enquanto não compreender isso, enquanto não ouvir a voz que realmente importa, enquanto não reconhecer a palavra que jamais se perdeu, Babel continuará a falar. E continuará a testar, a seduzir, a lembrar que a ascensão sem humildade é queda certa, e que o eco antigo ainda molda o destino de todos que ousam erguer-se sem curvar-se. A torre está de pé novamente, embora ninguém a veja com os olhos da carne. Ela não cresce em pedra ou tijolo, não ergue pilares que toquem os céus físicos. Ela cresce nos corações, nas mentes, nas vozes que não sabem que são guiadas pelo mesmo impulso antigo. A torre moderna é feita de códigos, de conexões invisíveis, de promessas de glória sem sacrifício, de conhecimento sem verdade, de poder sem limite.
Ela se espalha como sombra silenciosa sobre o mundo, alimentada por cada desejo de ser visto, seguido, reconhecido, exaltado, cada busca de ascensão sem entrega. O espírito de Babel encontrou novas formas, mais sutis e mais irresistíveis. Antes era ambição aberta, explícita, palpável. Hoje é disfarçada de sabedoria, de progresso, de necessidade. Ela se esconde nas redes que conectam bilhões de vozes, na tecnologia que promete salvar, na ciência que seduz com poder de criação, na política que promete ordem e unidade. Tudo parece útil, racional, moderno, inevitável. E é exatamente aí que a antiga tentação se torna mais mortal. Pois nada que se ergue sem Deus permanece firme, e nada que se ergue sem verdade pode durar. O homem moderno acredita em controle absoluto. Acredita que pode prever, comandar, organizar, otimizar, medir, quantificar, planejar cada passo da realidade. Acredita que o mundo inteiro pode ser erguido pela própria vontade, moldado à imagem do orgulho humano, transformado em glória própria. Mas toda torre construída assim é frágil, pois sua fundação é invisível, inconsistente, feita de ego, medo e ilusão. E quanto mais o homem se eleva, mais cega se torna sua visão espiritual, mais surdo se torna ao chamado da voz que verdadeiramente sustenta a criação. A torre de hoje é monumental em invisibilidade. Não é vista, mas sentida. Não se impõe, mas seduz. Não exige, mas prende. Cada clique, cada palavra, cada pensamento, cada movimento consciente ou inconsciente é um tijolo a mais, um degrau na escada que se ergue contra o céu. E o mais terrível é que esta torre parece benevolente, justa, necessária. Ela promete unidade, conhecimento, poder, ascensão e, na verdade, apenas repele o espírito, corrompe a consciência, esconde a verdade. Mas mesmo assim, nem todas as vozes estão silenciosas. Há aqueles que percebem, no meio da multidão, que algo antigo retorna, que o eco das ruínas ainda ressoa, que o mesmo teste que existia há milênios continua. Eles percebem que cada sistema que promete controle absoluto sem consciência, cada ideologia que seduz sem arrependimento, cada religião que prega poder sem amor, cada ciência que cria sem ética, cada tecnologia que domina sem alma, tudo isso é mais do mesmo. É Babel renascida, invisível, silenciosa, poderosa, irresistível. O mundo hoje fala com uma só língua, mas uma língua sem coração, sem verdade, sem espírito. As vozes se fundem em sistemas, algoritmos, redes, códigos. E cada mente que se curva a essa nova ordem se torna parte da torre. Cada coração que busca glória sem humildade, cada desejo de poder sem reconhecimento, cada orgulho disfarçado de sabedoria, tudo isso é pedra viva, tijolo de uma construção que continua a desafiar o céu. E mesmo assim, há um contraponto, uma força invisível que nunca deixou de existir, que sempre sussurra, que espera pacientemente. Ela não fala alto, não exige, não promete poder, não manipula. Ela fala na profundidade da alma, na consciência desperta, na lembrança daquilo que nunca se perdeu. A verdadeira palavra, a voz que criou tudo, a presença que sustenta tudo, a luz que jamais foi corrompida. Ela é silenciosa, mas penetrante. Ela é eterna, mas sutil. E quem escuta, mesmo entre o ruído, percebe que a torre pode crescer, mas jamais alcançará a altura do que foi dado por graça, não por conquista. A diferença entre a torre antiga e a nova é apenas a aparência. O desejo é o mesmo. A sede de ser como Deus, de dominar o céu, de controlar a criação continua. O que mudou foi o tempo, a tecnologia, os métodos, a sutileza, a sofisticação, a invisibilidade. E quanto mais moderno, mais perigoso, porque se disfarça de necessidade, se mascara de progresso, se apresenta como inevitável, enquanto mantém o espírito cego, o coração endurecido, a consciência anestesiada. Mas
Mesmo entre os que seguem cegos, existem aqueles que percebem o eco. Eles sentem o peso das ruínas, percebem a repetição do erro ancestral, discernem a tentação antiga, mesmo disfarçada de modernidade. Eles sabem que a ascensão verdadeira não se mede em altura, não se mede em poder, não se mede em quantidade de seguidores ou alcance de redes. A ascensão verdadeira é interior, silenciosa, invisível, feita de obediência, arrependimento, humildade, entrega. E até que essa compreensão se manifeste, a torre invisível continua a crescer, silenciosa, inevitável, perigosa, chamando todos para erguerem-se novamente sem antes se curvar. O homem observa o mundo, e o mundo observa o homem. E em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, o eco antigo se repete, a voz das ruínas fala, o teste continua. A torre está de pé, e ninguém a vê, mas todos a sentem, e cada alma que se curva diante do orgulho sem luz, acrescenta mais um tijolo à construção invisível. E a pergunta continua pairando no ar. Quem alcançará o céu primeiro? O homem pela força ou o espírito pelo reconhecimento? Porque Babel nunca se foi, ela apenas mudou de forma. Enquanto o homem não escutar a voz verdadeira, enquanto não perceber que toda construção sem Deus está condenada a ruir, enquanto não se curvar diante do Eterno, a torre continuará a crescer, silenciosa, irresistível, invisível, e cada ruído do mundo será mais um eco da antiga ambição que nunca morreu. A torre invisível atingiu alturas que nenhum homem consegue medir, atravessando eras, cruzando fronteiras, infiltrando-se nas cidades, nas mentes, nos corações. Ela cresce silenciosa, quase imperceptível, mas sua presença é sentida por todos aqueles que ainda ousam olhar para dentro de si mesmos. Cada pensamento guiado pelo orgulho, cada palavra proferida sem verdade, cada gesto de ambição ou de desejo de reconhecimento acrescenta um tijolo invisível, mais um degrau na escada que conduz à ilusão de ascensão. O homem acredita que domina a realidade, que controla o mundo, que molda o universo ao seu redor. Mas, na verdade, é a torre que o domina. É o eco das ruínas que o guia. É a mesma voz de Sinar que sussurra entre os dados, códigos, palavras e sistemas, invisível, silenciosa, irresistível. O espírito de Babel encontrou novas formas, mais sutis, mais sofisticadas, mais atraentes. Antes a ambição era visível, palpável, explícita. Hoje é velada, disfarçada de sabedoria, de progresso, de necessidade, de modernidade. Ela se esconde nas máquinas que conectam bilhões de vozes, na ciência que promete poder, na tecnologia que oferece controle, nas religiões que seduzem com segurança sem entrega. Tudo parece bom, inevitável, útil, e é exatamente aí que o antigo pecado se torna ainda mais mortal. O homem acredita que pode erguer-se sozinho, que pode criar sem ouvir, que pode falar sem verdade. Ele olha para o mundo e vê grandeza, mas não percebe que cada conquista sem humildade, cada avanço sem espírito, cada glória sem luz, é apenas mais um degrau na escada que conduz à queda. Cada rede, cada sistema, cada código, cada palavra escrita sem consciência acrescenta força à torre invisível, tornando-a maior, mais alta, mais implacável, mais difícil de perceber até que seja tarde demais. E ainda assim, há aqueles que despertam. Eles percebem o ruído, escutam o sussurro, sentem o peso das ruínas antigas, entendem que o teste persiste, mais sutil, mais moderno, mas igualmente presente. Eles sabem que a verdadeira ascensão não se mede em altura, nem em poder, nem em influência, nem em seguidores. A verdadeira ascensão é interior, silenciosa, invisível, e só pode ser alcançada pela entrega, pela humildade, pelo reconhecimento do Eterno. E cada alma que desperta torna-se uma luz no meio da escuridão,
uma chama que resiste à torre invisível, uma voz que não se dobra ao eco das ruínas, mas ecoa a palavra verdadeira. O mundo continua a construir, indiferente, inconsciente, atraído pelo brilho falso das promessas e do progresso. E enquanto a torre cresce silenciosa, invisível, irresistível, alimentada pelo orgulho, pelo ego, pelo desejo de controle e reconhecimento, a voz verdadeira permanece. Ela não se impõe, não exige, não seduz, mas permanece constante, penetrante, eterna. Ela fala no íntimo, desperta a consciência, ilumina o espírito, chama o coração que se curva, guia a alma que escuta. Cada escolha, cada pensamento, cada palavra é um tijolo ou um sopro de vento capaz de fortalecer ou destruir a construção invisível. E o homem, muitas vezes, não percebe que o que considera liberdade, poder ou progresso é, na verdade, a torre que cresce silenciosa dentro dele, afastando-o da verdadeira luz. A tentação é sutil, sedutora, constante. Ela aparece como necessidade, como modernidade, como sabedoria, como avanço. Mas cada passo dado sem humildade, cada palavra proferida sem consciência, cada gesto movido pelo orgulho, fortalece a torre invisível, aproxima o homem da queda, aprisiona o espírito na ilusão da ascensão sem entrega. E enquanto isso, há aqueles que percebem o eco. Eles sentem a presença das ruínas, mesmo invisíveis. Eles sabem que a torre antiga e a nova são apenas uma manifestação do mesmo espírito. O desejo humano de erguer-se sem se curvar, de criar sem ouvir, de dominar sem reconhecer, de ascender sem entregar-se. E percebem que a verdadeira ascensão não está fora, mas dentro. Não se mede em conquistas, poder ou glória, mas em obediência, humildade, arrependimento, entrega ao eterno, escuta da palavra que nunca falhou, compreensão da voz que nunca se perdeu. E a voz verdadeira permanece mesmo entre o ruído. Ela sussurra, penetra, ilumina, guia, não exige, não manipula, não seduz, apenas observa, espera, toca o coração daqueles que estão prontos para escutar. Ela lembra que toda torre construída sem ela está condenada a ruir, que todo poder sem consciência é frágil, que toda ascensão sem humildade é ilusão e que cada tijolo colocado sem espírito é mais uma sombra sobre a alma humana. O homem olha para fora, mas a torre está dentro. Enquanto não compreender isso, enquanto não ouvir a voz que realmente importa, enquanto não reconhecer a palavra eterna, a torre continuará a crescer, silenciosa, invisível, irresistível. E cada eco do mundo será mais um lembrete de que Babel nunca desapareceu, apenas mudou de forma, apenas se modernizou, apenas se adaptou, mas continua a testar, seduzir e desafiar a humanidade. A grande revelação é que não há poder, nem glória, nem ascensão que possa substituir a voz verdadeira. Toda construção humana sem ela é vaidade, toda sabedoria sem ela é ilusão, toda glória sem entrega é sombra. E cada alma que escuta e se curva à palavra verdadeira encontra uma luz que nenhuma torre pode apagar, uma força que nenhuma ambição pode subjugar, uma ascensão que nenhum orgulho pode destruir. Babel nunca se foi. Ela apenas mudou de forma, adaptou-se, cresceu, seduziu. Mas quem escuta a voz que criou, quem percebe o eco antigo, quem reconhece a palavra eterna, sabe que a torre invisível não pode vencer o espírito que se submete, a alma que se entrega, o coração que se curva, a consciência que desperta. E assim, mesmo em meio ao ruído, à ambição, à vaidade, à ilusão, a voz continua a falar, lembrando que a verdadeira ascensão é silenciosa, invisível, eterna e só pode ser alcançada por aqueles que reconhecem o eterno dentro de si. As torres cresceram e caíram, eras passaram, impérios se ergueram e ruíram, línguas se confundiram e ainda assim a voz permanece. Ela nunca foi perdida, nunca se foi.
mesmo entre o ruído das vozes humanas, entre o orgulho, a ambição e a vaidade. A palavra verdadeira ecoa, persistente, silenciosa, penetrante. O homem constrói, ergue, planeja, domina. Mas cada torre sem humildade, cada ambição sem entrega, cada palavra sem consciência é apenas um tijolo que se desfaz. E a grande lição das ruínas de Babel é simples e profunda. Nada que se ergue sem Deus resiste. Nada que se ergue sem verdade perdura. Nada que se ergue sem alma permanece. Mas ainda há esperança. Para aqueles que escutam, que percebem, que se curvam diante do Eterno, a torre se torna apenas um lembrete, uma advertência, um convite para a humildade, para a obediência, para a entrega, para a escuta da voz que jamais falhou. Pois a verdadeira ascensão não está na altura das construções, na glória que o mundo exalta ou no poder que seduz. Está no coração que reconhece, na mente que compreende, na alma que se abre à luz. Cada eco das ruínas continua a falar. Ele lembra que a ambição sem consciência é ilusória, que o orgulho cega, que a vaidade corrompe, que o poder sem entrega destrói. Mas também lembra que a escuta transforma, que a humildade fortalece, que a entrega liberta, que a verdadeira ascensão começa dentro de cada um. E assim, enquanto as torres invisíveis crescem no mundo moderno, invisíveis e irresistíveis, a voz continua. Ela fala àqueles que têm ouvidos para ouvir, guiando os passos, iluminando os pensamentos, despertando a consciência. Ela é paciência, persistência, esperança. Ela é a luz que rompe a escuridão, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as ruínas parecem dominar o mundo. O ciclo continua, mas não é um destino inevitável. Cada alma tem a escolha: contribuir para a torre que cega ou escutar a voz que ilumina, erguer-se com orgulho ou curvar-se com consciência, falar sem sentido ou ouvir a palavra eterna. E a decisão não é externa, está dentro de cada pensamento, cada palavra, cada gesto. Está no coração que decide abrir-se à verdade, na mente que escolhe discernir, na alma que escolhe a entrega. Portanto, se esta mensagem tocou seu espírito, se despertou algo adormecido dentro de você, não a deixe apenas passar. Escute a voz, desperte a consciência, compartilhe a luz, antes que o eco das ruínas se torne ainda mais presente, antes que a torre invisível cresça sem limites, antes que a humanidade esqueça que a verdadeira ascensão não se conquista, se recebe. Se você sentiu o peso dessas palavras, deixe seu like como sinal de que a luz alcançou seu coração. Se algo despertou dentro de você, comente abaixo o que mais tocou seu espírito. Compartilhe sua visão, seu insight, sua reflexão. E se conhece alguém que precisa ouvir este alerta, compartilhe este vídeo, pois a luz só se multiplica quando passada adiante. As ruínas falam, e sempre falarão, mas a voz que criou tudo ainda chama, ainda guia, ainda ilumina, ainda espera. E quem tiver coragem de escutar, coragem de reconhecer, coragem de se curvar, encontrará a verdadeira liberdade, a verdadeira luz, a verdadeira ascensão. Uma que não se mede em altura, em poder, em glória ou em conquista, mas em espírito, em consciência, em conexão com o Eterno, em harmonia com a palavra que jamais deixou de falar.